Boa noite. Pronto, nós já estamos gravando, vamos só esperar mais um pouquinho. Deixa eu mandar mais o link ali, já eu... Deixa eu ver se a professora Camila vai querer entrar. Boa noite, Beatriz Pezinho. Pessoal, já podem ir colocando o nome de vocês lá no chat para eu anotar a presença de vocês, tá bom? Que depois o Tico-Teco não lembra mais não, quem participou, quem não participou, e não adianta ficar bravo comigo depois. Boa noite, Rodrigo. Coloca seu nome lá no chat, para ficar registrada a sua presença. Coloca a série de que você é também, tá? Apesar que na lista de presença eu consigo ver depois. Mas fica melhor colocando a série. Esperar mais 2 minutinhos. Boa noite, Kemily. Põe o seu nome lá no chat para nós, por favor. Boa noite, Nelcilene. Coloca seu nome aí no chat para nós, por favor. Boa noite, Greciane. Põe o seu nome no chat para nós, por favor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos aí para mais uma aula, né, de português com a nossa professora, já estou falando nossa já, a intimidade, com a nossa professora Rosilane. Ela já fez uma palestra conosco, né, não posso nem usar a palavra, o termo palestra, porque tem sido uma aula, né, então ela já tem feito uma aula aí conosco aí de redação, a técnica de redação, que foi muito boa, e acredito eu que essa de regras ortográficas, né, e algumas palavras, como aqui é escrito, isso aí tudo ela vai tentar esclarecer para nós. Eu falo assim, tentar, né, porque se vocês perguntarem, tirarem as suas dúvidas, a gente consegue tirar a dúvida de vocês, né? Agora, se vocês ficarem quietinhos,
a gente só sabe o que o mudo está falando se ele fazer sinais, né? Até para a gente entender o que ele está falando, ele tem que fazer os sinais dele. Então, fique à vontade, professora. Pode se apresentar para os alunos aí, fique à vontade. A sala é sua. Obrigada, Anne. Boa noite, alunos da Escola EFA. Novamente aqui com vocês. É um prazer imenso estar participando junto com vocês com essa aula super importante, ainda mais agora às vésperas aí do tão esperado Enem, né? Então, é importante que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento, ou relembre, porque são regras que vocês estudaram. É só relembrar novamente, né? Essas regras, para quando vocês forem fazer o Enem, ou quando vocês forem escrever um texto, até mesmo para a escola, vocês recordem e vocês tenham sucesso aí nessa escrita de vocês. Anne, eu preciso que você compartilhe, por gentileza. Espera só um pouquinho, professora, que tá com um probleminha técnico aqui. Tá, eu vou tentar compartilhar, então. Se não der certo, aí eu peço para você compartilhar, tudo bem? Se a senhora quiser compartilhar aí, pode ficar à vontade. Senão eu vou tentar de novo aqui. Ok. Está aparecendo? Sim. Anne, já mudou de página ou ainda está na primeira página? Está na primeira página ainda. Internet é lenta, né? Então, enquanto atualiza ali o slide, eu vou conversando com vocês. Essa aulinha é sobre acentuação gráfica e as regras do novo acordo ortográfico. Eu acredito que não tem como nós falarmos sobre o novo acordo ortográfico sem tocar, sem relembrar essas regras de acentuação gráfica. Por quê? Porque essas regras, elas são básicas e são simples. Porém, no dia a dia, às vezes até nós acentuamos algumas palavras, até sem saber que regra aquela palavra se encaixa. Então, a gente vai relembrar essas regras de acentuação gráfica, porque vocês já estudaram aí do 6º ano até quem está aí no 3º ano, do 6º ao 3º ano, vocês vão estudando aí quase que todos os anos alguma coisa em relação à acentuação gráfica. E aí é importante relembrar. Não atualizou, né, Anne? Não. Se quiser, eu coloco aqui. Pode ser. Pode ser, porque minha internet é bem lenta. Eu moro no sítio e é bem lento. Então, vou parar de compartilhar. Pessoal, quem entrou depois que começou, coloca o nome lá no chat, por favor. Fábio, coloca seu nome no chat, tá bom? Boa noite. Pode passar, Anne. Pode passar. Então, pessoal, para a gente compreender, Anne, esse slide animado, aí assim, eu vou te falando, tá? Para passar.
Assim, pessoal, o acento, então, nós temos que compreender que nós temos acento tônico e nós temos acento gráfico. Então, o que é isso? Nem todas as palavras da língua portuguesa recebem um acento gráfico. Porém, todas as palavras da língua portuguesa são acentuadas tonicamente. Elas recebem um acento tônico, tirando aí alguns monossílabos que não recebem essa acentuação tônica. Então, o que é isso? Qual é a diferença entre acento tônico e acento gráfico? Pode passar, Anne, pode dar um clique, por gentileza. Então, para a gente conseguir entender isso, a diferença entre os dois, a gente tem que entender assim, que a acentuação, quando eu falo em acentuação, eu estou falando na tonicidade de cada palavra. O que é isso? Na língua portuguesa, quando nós falamos, as palavras, elas têm uma cadência, elas sobem e elas descem. O que é isso? A forma da pronúncia. Algumas sílabas, elas são pronunciadas mais forte, depois outra sílaba mais fraco. Isso é a cadência. Todas as palavras têm essa cadência. E aí vem esse acento tônico, que é diferente do acento gráfico. Por que é diferente do acento gráfico? Nem todas as palavras, elas recebem essa acentuação gráfica. O que é o acento gráfico? É aquele acento que marca na escrita que aquela palavra é acentuada. Mas a gente também precisa lembrar que mesmo a palavra não sendo acentuada, ela tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade. E essa sílaba pronunciada com mais intensidade é a minha sílaba tônica. Vou pegar um exemplo para vocês muito simples, da palavra cabelo. Quando a gente vai encontrar dentro da palavra cabelo, qual é a sílaba mais tônica, a sílaba mais forte, qual é a sílaba que apresenta uma tonicidade maior, o que a gente precisa fazer? Na acentuação gráfica, pessoal, voltar lá quando a gente começou a estudar a língua portuguesa. A separação silábica. É isso mesmo. Não tem como a gente acentuar uma palavra sem fazer essa separação silábica. Por quê? Nós precisamos encontrar a sílaba tônica. Pegamos a palavra cabelo. Digamos, eu não sei qual é a sílaba tônica dessa palavra. Então, eu vou pronunciar. Vou pronunciar ali. Eu falo cabelo. Eu falo cabelo ou eu falo cabelo? Olha aí, eu falo cabelo. Eu já encontrei qual é a sílaba tônica, que é o B. Porém, não recebe acento. Essa palavra, ela está acentuada tonicamente. Ela recebe um acento tônico e não um acento gráfico. Agora eu vou pegar a palavra, por exemplo, a palavra século. Palavra século, a primeira sílaba que é a tônica, sé, mas ela recebe o acento gráfico. Então, essa é a diferença. O acento gráfico, ele é uma marca, ele é um sinal. E o acento tônico é só na pronúncia. É só a pronúncia com mais força. Anne, pode clicar. Então, acento tônico, pode clicar mais uma vez. Diz respeito à tonicidade, quando eu estou falando de acento tônico, eu me refiro à tonicidade. Quando eu falo de acento gráfico, eu me refiro à grafia. Pode clicar. Mais uma vez. E qual é a diferença dos dois? Então, a tonicidade está ligada ao som, à pronúncia. Pode clicar. E a grafia, ela está ligada à escrita. Mais uma vez, Anne.
E aí o acento, quando é no som, pode ir clicando. Quando ele é um acento no som, toda palavra tem o acento tônico. Isso, pessoal, tem que ficar bem claro para vocês. Todas as palavras, elas recebem o acento tônico. E nem todas as palavras, algumas palavras recebem o acento gráfico. Pode clicar. E o que é o acento, pessoal? O acento é um destaque. É aquela sílaba que eu quero destacar. Por isso ela recebe o acento, tanto tônico quanto gráfico. E aí eu coloquei a palavra aqui cabelo para reforçar para vocês esse acento tônico. É a sílaba B, porém ela não recebe acento. Por quê? Ela só foi acentuada na sua tonicidade, no seu som, e não na sua escrita. Pode clicar. Pessoal, o acento gráfico é uma marca visual. Então, se é uma marca visual, tem que aparecer na escrita. Pode clicar, Anne. E aí tem a palavra café, mostrando para vocês a diferença entre o acento tônico e o acento gráfico. Acento gráfico, marca visual. Alguma dúvida a respeito dessa parte? Sobre tonicidade, sobre acento gráfico, acento tônico? Se vocês quiserem, na hora da dúvida, perguntar, fiquem à vontade. Caso vocês queiram guardar as perguntas para depois também, fiquem à vontade. Depois a gente pode responder, tá bom? Pode passar, Anne. Então, eu trouxe para vocês também os tipos de acento que nós temos. Pode clicar. Na língua portuguesa, nós temos 3 acentos somente. O acento agudo, que é o acento gráfico agudo, que é aquele que lá na alfabetização a gente aprende como agulha de tricô da vovó. É o acento da vovó. Então, é o acento agudo. Pode passar, Anne. E aí tem o chapeuzinho do vovô, pode passar, que é o acento circunflexo. E aí o nosso terceiro acento, que é o mais temido de todos, que é o acento grave. Pode passar, Anne. O que é esse acento grave, pessoal? É a crase, é a temida crase. Todo mundo tem um pouquinho de dúvida sobre a crase. É um acento que é muito complexo o uso, é um assunto bem difícil mesmo, mas é muito importante também. Aí no concurso cai bastante esse acento grave. Outra coisa, a crase não é nome do acento. Crase não é o nome do acento. Esse acento tem o nome de acento grave. Quando eu coloco o acento grave em cima do A, eu formo uma crase, mas não é o nome do acento. E aí o tio. Vocês acham que o tio é um acento? Se alguém quiser responder aí no chat, pode responder. Vocês conhecem o tio como acento ou não é acento? O que vocês acham? Sim, o Paulo Ricardo disse que sim. Então, Paulo, será que é um acento? Olha só, o tio, famoso tio, ele não pode ser considerado um acento. Por que ele não pode ser considerado como um acento? Porque ele é uma marca de nasalização. Ele está marcando que aquela palavra, ela tem um som nasal. Então, que nós usamos a narina, nós usamos o nariz para fazer aquele som. Então, o tio, ele não é acento. E aí, pessoal, com isso, eu preciso falar com vocês o seguinte.
que a palavra órfão, por exemplo, é uma palavra que recebe o acento gráfico. Órfão. Ela recebe o acento gráfico e ela tem o tio. Então, o tio não pode ser acento. Por quê? Todas as palavras da língua portuguesa, todas, elas só podem receber um acento. Elas não podem ter mais que um acento. Então, automaticamente, o tio, ele não pode ser acento, tá bom? O tio é um índice de nasalização. Ele é um sinal gráfico. Assim também como o trema. Lembra do famoso trema que agora nós não usamos mais, que depois nós vamos ver que caiu em desuso com a nova ortografia? O trema, o tio e a cedilha, eles são sinais gráficos, eles não são acentos. Pode passar, Anne. Aqui eu trouxe umas placas para vocês verem, para vocês rirem um pouquinho, e eu quero que vocês me digam onde está o erro. Temos 3 placas aqui, aleatórias, e aí, quem reconhecer um erro aí de acentuação, pode escrever no chat, pode abrir o áudio e falar. Um minutinho. Professora, Esses daí assassinou o português, hein? eu tava vendo, mas eu tô com uma dúvida no acento grave lá que a senhora estava falando antes. Poderia dar um exemplo dele, mais ou menos, para mim saber alguma palavra que tenha ele? Ok. É Fernanda, né? Sim. Fernanda, o acento grave, a famosa crase, ela só vai aparecer na letra A, só, na vogal A. Por quê? A crase é a junção de 2 As, tá? De um A preposição mais um A artigo. Juntou esses 2 As e formou a crase. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando eu falo assim, vou à Bahia. Quando eu falo vou à Bahia, esse A tem uma crase. Por quê? Porque o verbo ir, ele é preposicionado. E quando eu falo Bahia, eu tenho um artigo na frente. Então, a Bahia. Então, o A preposicionado do verbo, mais o A artigo. Então, juntou, isso mesmo. Isso. A mais A é igual a craseado. Nessa aula, eu não preparei nada sobre crase. Por quê? A crase ela é bem complexa e tem um monte de regras. Mas a gente pode, né, Anne, fazer uma outra aí aulinha com vocês, explicando somente crase, se vocês quiserem, é claro. Já ia falar isso, já deixar marcado uma próxima. Eu gostaria de ter, porque é um acento assim que eu nunca imaginei que fosse assim que usaria ele. Na verdade, na prática mesmo, a gente não compreende essa fusão aí dos 2 As, então a gente precisa compreender mesmo. Tem um monte de outras questões que a gente precisa compreender, regência verbal, mas eu posso fazer uma aula para vocês falando sobre a crase, as principais regras de crase, porque tem algumas situações que eu uso, outras situações que eu não uso. Mas aí, Fernanda, a gente pode fazer assim, eu vou programar uma outra, eu e a Anne conversamos e a gente programa uma outra aulinha. Porque se eu adentrar muito nesse conteúdo de crase hoje, vai bagunçar um pouco a cabeça de vocês. É isso aí mesmo, como a Anne colocou. Olha, professora, eu tô vendo um monte de erro aqui, ó. Vazios com acento, saúde com acento em vez de ser no U botado no A, pelo amor de Deus. Farmácia, né? Chega a dar dor de cabeça. Então, mas aí vamos ver se a gente consegue ler essa placa aí da farmácia exatamente como ela está escrita? Giovana, você pode ler para a gente, por gentileza? Ixi.
Vamos tentar? Ficaria mais... Fica farmácia municipal de saúde. Fica estranho, não fica, gente? Muito estranho. Assassinaram o português de verdade nessas pragas, hein, professora? De verdade, de verdade. Não, o pior é essa placa aí de negócio de chegada de município ainda, pelo amor de Deus. Pois é. Gente, isso acontece demais. Demais, demais, demais. Havia uma placa antes da Copa do Mundo, aqui no Brasil, uma placa que estava bem visível. Eu não consegui encontrá-la na internet, mas uma placa que estava bem visível perto de onde era o local lá dos jogos, né, do Brasil. Eu não sei bem certo aonde, não sei se era no Rio de Janeiro, em algum lugar. E causou muito constrangimento e, gente, quem faz é muita falta de atenção, né? Por quê? Se você vai fazer uma placa que nem essa aqui, estado de Santa Catarina, tem que passar por uma correção. Tem que passar. A gente não é obrigado a saber de tudo. Claro que não. Nem o professor de língua portuguesa consegue lembrar de todas as regras da língua portuguesa. Mas a gente precisa buscar alguém para nos auxiliar, né? Mesmo que seja uma gramática, vai lá, folheia a gramática, pesquisa na internet, tudo está valendo. O que não pode é vásios, né? Mesmo vásios, caminhões mesmo vazio. O que é isso? Eu nem conheço essa palavra. E agora essa aí do mocotó, 3 acentos, já viram isso? Como que pode? Uma palavra, é a única, viu, gente? Palavra da língua portuguesa que tem 3 acentos. Nunca vi isso antes. Além de errar o acento, né? Porque é mocotó com acento agudo. Acho que a pessoa escreveu e falou assim, bom, vou colocar um acento aqui. Ah, ficou meio estranho, vou colocar mais um. Ficou meio estranho, vou colocar mais um. Um vai estar certo, e errou os 3, porque é acento agudo. Gente, isso acontece muito, muito, muito. Se vocês querem dar bastante risada, procurem aí no YouTube erros de placas. Vocês podem até procurar do Jô Soares, porque ele fazia no programa dele, ele mostrava muitas placas erradas. Eu, de vez em quando, procuro para dar um pouquinho de risada. Anne, pode passar. E aí, pessoal, as principais regras de acentuação gráfica. O que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma? Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Alguém tem dúvida em relação à posição da sílaba, sendo sílaba tônica, oxítona, paroxítona e proparoxítona? Se vocês tiverem dúvida, pode ir colocando no chat, eu vou explicando aqui. Se continuarem com dúvida, coloque... Beleza, a Gabriele falou que tem dúvidas. Ótimo, Gabriele, vamos esclarecer aqui. As palavras oxítonas, elas têm a última sílaba pronunciada de maneira mais forte. O que vocês precisam entender? Que não necessariamente essa palavra tem que receber acento nessa sílaba tônica, tá bom? A palavra oxítona, muitas vezes, muitas palavras não recebem o acento, mas elas são oxítonas. Então, quando eu falo em oxítona, paroxítona e proparoxítona, eu não estou falando obrigatoriamente em acento gráfico. Eu estou falando em pronúncia. Pronúncia com uma tonicidade maior. Algumas serão acentuadas e outras não serão acentuadas. A paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Da mesma forma, algumas recebem acento e outras não recebem acento. O que vocês têm que entender é assim: oxítona, paroxítona e proparoxítona não está ligada à acentuação gráfica,
tá? Está ligada à tonicidade, está ligada ao tom que eu falo, que eu pronuncio aquelas palavras. Então, oxítona, a última sílaba, paroxítona, a penúltima sílaba, e a proparoxítona, a antepenúltima sílaba, certo? Alguma dúvida em relação à terminação das palavras oxítona, paroxítona e proparoxítona? Porque aí nós vamos adentrar nas regrinhas, tá? Quais são as palavras oxítonas que recebem acento? Quais são as proparoxítonas? Quais são as paroxítonas? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Ficou claro essa questão de oxítona última, paroxítona penúltima e proparoxítona antepenúltima? Ficou claro, pessoal? Dá um joinha lá no chat, só para mim saber que vocês compreenderam. Positivo, professor. Beleza, pode passar, Anne. Então, pessoal, as palavras oxítonas, as que vão receber acento, elas têm a terminação A, E e O, seguidas ou não de S. Então, eu tenho uma palavra que ela é oxítona. Eu fiz a separação silábica. A sílaba tônica é a última, é a que eu pronunciei com mais intensidade. Ela terminou com A, recebe acento. Terminou com E, acento nela. Terminou com O, ótimo, acento também. Se ela terminou com I, não. Se ela terminou com I, eu não vou acentuar. Por quê? Porque não está dentro da regra da oxítona. A regra da oxítona é clara. Terminou com A, E e O, pronto, vai acentuar. A regrinha das oxítonas, ela é bem tranquila, porque eu só tenho essas três vogais aí para serem acentuadas. Então, vai os exemplos. Sofá, café, cipó, vocês. Muito simples, né, pessoal? Pode passar, Anne. As terminadas em ou ens, né? Que é o plural aí. Também recebem acento. Então, olha só. Também, porém, parabéns, elas recebem acento, tá? Então, terminou em A, E, O, em e ens, recebe acento. Tudo certo, né? Bem facinho a regra das oxítonas. Pode passar, Anne. E aí, para complicar um pouquinho, as que são terminadas em ditongos abertos. O que é isso, ditongo aberto? É aquele ditongo que a primeira vogal está pronunciada com maior tonicidade. Para explicar para vocês, na separação silábica, nunca tem uma sílaba que tem duas vogais, tá? Cada sílaba tem somente uma vogal. Mas, professora, então, quando eu vou separar, eu vou falar chá, p, u. Não, é chapéu. Mas esse u, ele não é vogal. Ele é tido como uma semivogal. Por que semivogal? Porque a tonicidade com que eu pronuncio a palavra é menor. Então, chapéu, por exemplo, tem um ditongo aberto. Por quê? Porque a vogal vem primeiro. Então, se a vogal veio primeiro, logo depois é uma semivogal, ditongo aberto. Então, se o ditongo aberto terminou em ei, el, oi, seguido ou não de s, eu vou acentuar, sendo ele oxítona. E aí tem esses exemplos: anéis, fiéis, céu, chapéu e vários outros exemplos aí. Exemplos que a gente usa aí no dia a dia, tá? Pode passar, Anne, pode clicar. E aí, pessoal, tem os monossílabos tônicos, que seguem a mesma regra das oxítonas. Mas então, professora, você está querendo dizer que a palavra pé é oxítona? Não, pessoal. A palavra pé
não é oxítona. Ela recebe acentuação pela mesma regra das oxítonas. Porém, a palavra pé é um monossílabo tônico. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Não existe uma palavra com duas classificações, tá? Ou ela é monossílaba, ou ela é oxítona. Nesse caso, ela sempre vai ser monossílaba tônico. Por quê? Porque ela só tem uma sílaba. Então, tem uma sílaba, é tônica, é forte, eu pronuncio essa vogal de maneira forte, ela vai receber o acento se ela for terminada em A, E ou O. Por quê? Porque ela segue a mesma regra da oxítona, mas eu não caracterizo ela como oxítona. Ela é caracterizada como monossílaba tônica. Compreenderam? E aí, gente, deu um nó aí ou tá tudo claro? Muita coisa, né? Mas eu acho que dá para entender, se ir pegando aos poucos. Depois eu passo para vocês os slides, tá? Peço para a Anne passar para vocês os slides, porque tá bem resumidão o slide, mas mesmo assim é muito conteúdo. E aí vocês podem rever, né? Vocês podem olhar novamente, não tem muito conceito, é só a parte prática mesmo. E aí vocês podem ir tirando as dúvidas depois, tá bom? Pode passar, Anne. Pessoal, a paroxítona, ela é um pouquinho mais complicada para a gente compreender, mas também não é nada impossível, não. A gente tem que lembrar que as paroxítonas que recebem acento, elas são aquelas que a terminação é LNRXPS, isso sendo consoante. Pessoal, alguns professores, inclusive vários professores que eu tive, faziam assim, vamos fazer uma frase, vamos montar uma frase com todas essas letras, aí tinha ali no chão, um monte de coisa assim, talvez vocês até viram isso. Pode ser feito sem problema nenhum, mas eu prefiro lembrar pelo método da repetição. Então, quais são as palavras que recebem acento, sendo paroxítona? Aquelas que a tonicidade é na penúltima sílaba e ela tem a terminação em LNRXPS. Então, eu tenho lá útil, fútil, hífen, pólen, próton, mártir, caráter, bíceps, olha lá o PS. PS juntinho, tá, pessoal? Não é o P e o S, não, é PS mesmo, de bíceps e de fórceps. Então, paroxítona terminou L, N, R, X, PS, eu vou acentuar. Terminou em qualquer outra consoante, não recebe acento. Pode clicar, Anne. E aí, em se tratando de vogais, terminou em U seguido de M, U seguido de NS, I seguido de S, U e S, AN com S ou sem S, AN com S ou sem S, EI com S ou sem S. Por exemplo, fórum, álbum, júri, táxis, ônus, vírus, bênçãos, e olha ali eu falei órfãos, né, para falar para vocês que o tio não é acento. Então tá aqui, ó, órgãos, órgão. O tio ele não pode ser acento. Por quê? Porque a palavra está sendo acentuada com acento agudo. Então, só para comprovar aqui para vocês, tá? Então, pessoal, paroxítona terminou em uns, I, seguido ou não de S, us, an, seguido ou não de S, ão, seguido ou não de S, ei, seguido ou não de S. Recebe acento. A paroxítona é muita coisa para a gente lembrar. Concordam? Mas tem que lembrar, pessoal, a única maneira de a gente acentuar corretamente
é lembrando essas terminações aí. Somente dessa forma que a gente vai conseguir. Mas não se preocupe, quando a gente chegar na proparoxítona, vocês vão ver que proparoxítona é tudo de bom, muito fácil. Pode clicar, Anne. E aí, pessoal, olha só, lembram que hífen recebia acento? Por quê? Terminado em N, paroxítona terminada em N, recebia acento. Agora, se esse em tiver seguido de S, olha lá, não se acentua o plural das terminadas em em. Então, quando eu tenho ens, não recebe acento, tá bom? Então, hífen tem acento, hífens não tem acento. Muitas vezes a gente não consegue compreender por que a palavra hífen no singular recebe o acento e a palavra hífens no plural não recebe acento. Então, é pela regra da paroxítona. Por quê? Aqui é uma exceção. Porque o nosso português gosta de complicar um pouquinho, né? Os gramáticos aí, eles gostam de complicar a nossa vida. E sempre tem uma exceção para uma regra. Então, no singular recebe acento e no plural não recebe acento. Pela regra da exceção aqui da paroxítona. Ok? Pode passar. Quando a gente vai acostumando, quando a gente pensa que vai aprender, aí eles mudam de novo. Muda de novo, verdade. Sempre tem uma exceção. E aí, pessoal, olha só. Outra exceção. Acentua-se o plural das terminadas em on. Então, prótons, nêutrons, íons, esses sim recebem acento. Por quê? Porque está terminado em on e não em. Para complicar a nossa vida, né? Terminou em ENS, sem acento. O NS pode acentuar de boa. Na prática, a gente vai lembrando que essas palavras têm acento. Muitas vezes a gente nem consegue identificar a regra, mas a gente compreende que o acento existe ali. É importante, às vezes, a gente relembrar também essas regras para a gente poder compreender na totalidade. E aí, em ditongos crescentes, ditongo crescente recebe o acento. Professora, mas o que é um ditongo crescente? Olha só. Vou pegar aí a palavra glória, a terceira palavra aí. Eu sei que é uma paroxítona, então eu não estou falando da última sílaba, eu estou falando da penúltima sílaba, né? E aí, a terminação, olha lá, terminou em um ditongo. Eu tenho um I e um A, então é um ditongo. Agora, como é que eu vou saber que esse ditongo é crescente? Uma dica importantíssima para vocês. Quando tiver um A e qualquer outra vogal junto com o A é sempre mais forte. Então, ele é sempre vogal. Então, nesse caso aí de glória, o I, ele é pequenininho, ele é uma semivogal, ele não tem tanta força. Então, é o I pequenininho e o A grandão. Por isso que ele é crescente, porque o som vai crescendo, tá bom? Então, isso que é ditongo crescente. Duas vogais juntas, sendo a primeira semivogal e a outra vogal. Muito difícil ou tá tranquilo? Vamos, gente, pode falar para mim saber. Tô tentando, tô anotando aqui algumas coisas, vamos ver se vai. Beleza, Professora, Fernanda. deixa eu ajudar eles um pouquinho. Eu acho assim, a questão da vogal e semivogal é um pouquinho meio complexo, né? Então, o que eles têm que colocar na cabeça? Que a semivogal é a letra, né, mais fraca. E a vogal é a mais forte, né? Quando a gente aprende, todas são vogais.
mas quando a gente está começando a aprender, né? Todas são vogais. Mas quando vai passar para acentuação, para tonicidade, aí a gente já faz a separação de semivogal e vogal. Vogal. Exatamente. Quando a gente vai estudar um pouquinho, como a Anne falou, de pronúncia, de separação silábica, de fonética, a gente vai estudar que existe a vogal e a semivogal. Para a gente conseguir entender, é como se esse glória, se o I fosse pequenininho e o A grandão. Ó, glória, A. O A tá grandão. O A sempre semivogal, sempre. E aí vocês podem pegar, olha só, por exemplo, aqui a palavra série. Olha como que o I é pequenininho. Eu não falo série, eu falo série. O E tá maior, o E tá grandão. Então, o ditongo crescente é aquele que a última vogal ela é maior. Ela tem um som maior, né? Maior na tonicidade, ela tem um som maior. Então, se eu tenho um ditongo lá no final, se eu tiver a última vogal como A, vocês já mataram a charada. A sempre vogal. Nunca o A vai ser semivogal. E aí, essa questão da pronúncia mesmo. Pronunciou fraquinho, é semivogal. Pronunciou mais forte, é vogal. E aí, uma dica que eu dou para vocês, se vocês estiverem com dúvida, feche os olhos, memorize a palavra, fale em voz alta, porque, gente, essa questão de vogal, semivogal, ela causa muita dúvida, isso é normal, tá bom? Porque, geralmente, a gente não fica analisando se é uma vogal, se é uma semivogal, não, somente na acentuação gráfica, só. Então, fiquem tranquilos, não se assustem com isso, porque vocês também vão pegando aí o fio da meada. Por quê? Vocês vão compreender que é uma paroxítona. Ah, beleza, uma paroxítona, mas no final tem um ditongo. A professora falou que se for um ditongo crescente, tem acento. Então, eu vou ver se a última letrinha, se a vogal que está lá finalizando a palavra, ela for pronunciada mais forte, a palavra recebe acento. Tranquilo? Pode passar, Anne. E aí, a proparoxítona, para a alegria geral de vocês, só tem uma regra, e essa regra é todas, sem exceção, pessoal. Essa regra é completa, não tem nenhuma exceção. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Deveria ser a mesma regra para oxítona, para paroxítona, mas não é. Então, olha só, lâmpada, interim, ônibus, álibi, século, sábado, sílaba, público, tudo isso recebe acento, tudo. E aí, pessoal, essa palavra público, ela causa aí uma grande confusão, em muitas vezes. Por quê? Se eu não colocar acento nessa palavra, eu não estou falando público, eu estou falando publico, do verbo publicar. Então, olha o que pode causar. Se eu quero dizer assim, deixa eu criar uma frase aqui. O último encontro estava aberto ao público, mas eu não coloquei acento, vai ficar. O último encontro estava aberto ao público. Claro que a gente vai compreender, nós vamos compreender, mas gramaticalmente a palavra está errada. Por quê? Porque não é a palavra público, e sim a palavra público, ok? Mas é bem tranquilo aí a regrinha da proparoxítona. Acredito que não tem dúvida nenhuma, porque ela é bem simples. E aí, para complicar um pouquinho, a regrinha do hiato. Então, pessoal, antes de começar a falar para vocês da regrinha do hiato, o que é o hiato? A gente sempre aprendeu assim, que o hiato é a separação de vogais, certo? Na verdade,
a gente tem que compreender que hiato é quando duas vogais estão juntas. E aí, na separação silábica, elas precisam ser separadas. Por que elas precisam ser separadas? Porque as duas são vogais, tá? Como eu falei para vocês, não existe palavra, não existe sílaba, aliás, com duas vogais. Existe sílaba com uma vogal e uma semivogal. Então, quando eu tenho duas vogais juntas, na separação silábica, elas têm que ser separadas, tá? E aí acontece o hiato. Então, por que acontece o hiato? Porque eu tenho duas vogais que estão juntas em uma palavra. E aí eu tenho que fazer a separação silábica e separar essas vogais. Por quê? Uma sílaba tem somente uma vogal. E se eu tenho duas vogais juntas, eu tenho que separá-las, tá? Então, olha só, o que eu vou acentuar? Vou acentuar o I e o U quando hiatos, se eles forem hiatos e eles estiverem seguidos ou não de S. Então, eles só serão acentuados se eles forem hiato. E aí eu tenho uma exceção. Por que essa exceção? Se esse hiato, se esse I ou U tiver antes de uma outra sílaba com NH, não recebe acento. Só vai receber acento se não for NH. Outra exceção, hiatos formados por vogais iguais. Anne, pode clicar que aí vai aparecendo os exemplos, por gentileza. Ah, tem outra exceção ainda, após ditongos decrescentes. Pode clicar, Anne. Então, olha só, quais são os que recebem acento? Cair, saída, faísca, baú, gaúcho, piauí, juízes. E aí, pessoal, vocês precisam compreender assim, que essa regra do hiato, ela foge totalmente à regra de oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Porque, olha só, cair, a última letrinha que foi acentuada. Saída é a penúltima sílaba que foi acentuada. Então, aqui eu esqueço a regra de paroxítona, proparoxítona, oxítona. Aqui é a regra do hiato, tá bom? Então, eu acentuo o hiato e U, se ele tiver seguido ou não de S. Se eles forem hiato, ok? Separou, é o I, é o U, que é hiato, pode colocar o acento nele. E aí a exceção vem rainha e bainha. Porque se a gente fosse olhar pela regra do hiato, a gente poderia pensar, não, rainha tem acento. Por quê? Porque na separação silábica, o I vai ficar separadinho, formou um hiato ali. Por quê? É ra e nha. Mas está seguido de NH, não recebe acento. Qualquer outra palavra, qualquer outra sílaba receberia acento. Como é NH, não recebe. E aí os hiatos formados por vogais iguais, por exemplo, aqui, fiita, tá? Na separação silábica vai ficar xi e tá. Só que não recebe acento, por quê? Porque as vogais são iguais, tá? Se as vogais fossem diferentes, entraria aqui na regra geral, receberia acento. Pode clicar, Anne. E aí, pessoal, após os ditongos decrescentes, ó, fei, u, ra. Forma um hiato também, porque eu vou separar fei, u, ra. O que é um hiato, pessoal? É na separação silábica, a separação dessas vogais, tá bom? Então, aqui no feiura, eu tenho ali 3 vogaizinhas juntas, certo? Mas eu tenho uma vogal, que é o E, eu tenho uma semivogal, que é o I,
e aí eu tenho uma outra vogal, que é o U. Na separação silábica, esse U, ele fica sozinho, mas ele não recebe acento porque antes dele tem um ditongo decrescente. Por que decrescente? Porque o som do E é maior e vai diminuindo para chegar no I, que tem um som menorzinho, tá bom? Pessoal, eu sei que é muita informação, eu sei que são muitas palavras, isso vai misturando na mente. Mas depois vocês recebem o slide, vocês podem olhar, e aí vai começando a ficar mais ameno aí para vocês. Aí vocês vão compreendendo melhor, tá bom? Pode passar, Anne. Os acentos diferenciais, pessoal, isso aqui é muito importante. Vocês não têm ideia do tanto que os alunos erram. Por que os alunos erram? Olha só, os verbos ter, vir e os seus derivados, eles recebem um acento diferencial. O que é esse acento diferencial? É para diferenciar mesmo quando eles estão no plural e quando eles estão no singular, tá bom? Então, quando eu falo assim, ele tem um carro, eu estou falando de um só. Ele tem um carro, certo? E aí, esse tem, ele tá no singular. Por que ele tá no singular? Somente um, né? Quando eu falo eles têm 2 carros, eles têm. Quem tem? Eles. Então, se é eles, é plural. Se é plural, eu coloco o acento circunflexo, tá bom? Isso aqui, pessoal, no Enem conta muito, muito, muito. Por quê? Essa questão desse acento diferencial aqui é concordância verbal. E a concordância verbal, ela tem um peso muito forte no Enem. Muito forte mesmo. Então, o que vocês precisam lembrar? O acento diferencial nos verbos ter, vir, em todos os seus derivados, na terceira pessoa do singular, o verbo tem e o verbo vem não recebem acento. Por quê? Porque eles são monossílabos e eles não recebem acento. Mas na terceira pessoa do plural, eles recebem acento. Por quê? Porque tem que diferenciar. A pronúncia é igual. Então, eles procuraram uma maneira de diferenciar na escrita. Por isso, esse acento. Aí, o verbo aqui, contém, retém, advém, intervém, que eles estão acentuados por conta da regrinha lá das oxítonas, tá bom? Não tem nada a ver com acento diferencial. O acento diferencial é somente na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Compreenderam, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês contém, retém, porque eles são os derivados. Mas, se vocês conseguirem lembrar do ter e do verbo vir, não é o verbo ver de visão, não, tá? É o verbo vir. Se vocês conseguirem lembrar desses 2 verbos, que são aí muito usados, já está de grande valia. Compreenderam, pessoal, essa questão aqui dos acentos diferenciais? Pode explicar de novo, professora? Posso. Qual que é seu nome mesmo? Vinícius. Vinícius. Então, vamos lá, Vinícius. Quando nós... Professora, travou o seu áudio. Eu achando que era só a minha internet. Eu também estava achando. Não, a internet tá geral, filho. Tá geral. Hoje a minha tá até melhorzinha. Vamos esperar um pouquinho para ela retornar. A internet dela caiu.
eu dar uma ligada para ela aqui. Espera só um pouquinho, pessoal, que eu vou ligar para a professora. Pessoal, enquanto a professora retorna, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, que não vai fugir do assunto que ela estava passando para vocês, tá? Olá galera, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jair Beraldo e o assunto da aula de hoje será os acentos diferenciais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho de notificações. Vamos para a nossa aula. A regra de acentuação dos acentos diferenciais compõe um dos casos especiais de acentuação gráfica, que são três: os ditongos abertos, o hiato e os acentos diferenciais. Essas três regras têm em comum o fato de terem sofrido alterações com a nova ortografia, o que significa dizer que nós teremos que sempre trabalhar como era a regra e o que houve de alteração. Certo? É importante termos isso como premissa para o trabalho da aula de hoje. Pois bem, sabendo disso, vamos à regra de acentuação. Dizia a antiga ortografia que os acentos diferenciais, eles são utilizados em algumas palavras homônimas perfeitas, com a finalidade de tentar evitar qualquer tipo de confusão, qualquer dificuldade que nós teríamos em distingui-las. Mas, Jairo, você me disse então que esse acento ele existe para diferenciar palavras homônimas perfeitas. O que são palavras homônimas? Muito simples. Quando nós falamos em palavras homônimas, nós estamos falando de palavras que são iguais.
O prefixo homo quer dizer igual. Nimas vem de nome, vem de nimia, nome. Então são nomes iguais. Palavras homônimas perfeitas são palavras iguais quanto à grafia e quanto à pronúncia, por isso perfeitas. É o caso, por exemplo, de manga da camisa e manga fruta. É o caso de dó, nota musical, e dó, sentimento de pena, de piedade, de ter dó de alguém. Essas palavras são homônimas perfeitas. Galera, é bom destacar, como você já deve ter percebido nos exemplos que nós demos de manga e dó, que nem todas as palavras homônimas perfeitas, elas recebem acento diferencial. Muitas vezes, o responsável por diferenciá-las é o próprio contexto. Já vou parar aqui para voltar para entendeu que existem algumas situações em que o contexto nem sempre conseguiria fazer essa distinção. Daí surgiu o acento diferencial. Por exemplo, nós temos a palavra por preposição. É um videozinho de 5 minutos. Eu posso deixar ou você quer que retire? Convencionou-se, é uma mera convenção, que por verbo recebe acento diferencial. O mesmo ocorre com a forma verbal ter. E esse é um caso em que muitas pessoas erram na hora da escrita. Nós temos a forma verbal ter no singular. Ele tem. Quando eu passo essa forma para o plural, eles têm. Notem que a pronúncia é exatamente a mesma e a grafia seria a mesma. O que nós fazemos para diferenciar? No plural, convencionou-se o uso do acento diferencial. Fenômeno semelhante ocorre com o verbo vir. Ele vem singular, sem acento. Eles vêm no plural, com acento. Um último exemplo importante, porque vez ou outra aparece no nosso dia a dia, é o da palavra porquê. Nós temos o porquê conjunção, sinônimo de pois, sem acento. E nós temos o porquê substantivo, sinônimo da palavra motivo, que recebe acento diferencial. Essas palavras, elas já recebiam acento diferencial e continuam recebendo. Aqui, nada foi alterado. Agora, o que mudou em relação à nova ortografia? A nova ortografia, ela retirou o acento diferencial de algumas palavras, de algumas homônimas perfeitas. Os casos principais, aqueles que você precisa dominar para escrever bem ou para resolver alguma questão, são os seguintes. A palavra para, verbo, tinha acento diferencial para se diferenciar de para, preposição. Esse acento não existe mais. A palavra pelo, substantivo, pelo de cabelo, tinha acento diferencial para se diferenciar da preposição pelo. Esse acento também não existe mais. E a palavra polo, substantivo, de polo norte, polo sul, polo positivo, polo negativo, tinha acento diferencial para se diferenciar da preposição polo, que é um arcaísmo, ninguém usa mais. Esse acento também deixou de existir. Então, para, pelo e polo, sem acento diferencial. Galera, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de clicar nos links da descrição. Beleza, Anne. Então, Vinícius, o rapaz do vídeo até falou também, né? No verbo ter e o verbo vir, o acento diferencial é para diferenciar a terceira pessoa do singular, ele tem, da terceira pessoa do plural, eles têm. Pronúncia igual, porém a grafia é diferente. E o que comumente nós encontramos em provas é eles têm sem acento, tá? Então é um erro muito, muito comum. Vocês não vão mais cometer esse erro,
tá? Com nenhum desses verbos ali. O que vocês precisam lembrar é terceira pessoa do singular, ter e vem sem acento. Ah, mas é plural. Então, tem o acento circunflexo, tá bom? E os outros verbos que são derivados de ter e vir também recebem acento, tá bom? Acento circunflexo no plural e acento agudo no singular, porque é a regrinha da oxítona. Vinícius, conseguiu compreender? Sim, obrigado, professora. Beleza, pode passar, Anne. Sim, na verdade, tem não existe, né? É só tem mesmo com um E. Tem outras palavras que eles duplicam o E, tá? Mas não é o caso do tem. Pode passar, Anne. E aí, pessoal, agora adentrando no novo acordo ortográfico. Por que foi criado esse novo acordo ortográfico? Para ir simplificar, para unificar as línguas. Vocês sabem que são 8 países que falam a língua portuguesa. Então, lá em 1990, Brasil, Portugal e esses outros países, em uma convenção, eles resolveram unificar a língua portuguesa, deixar ela mais próxima o possível na escrita, para facilitar aí o intercâmbio de livros, né? Para facilitar a comercialização de livros aí de língua portuguesa entre esses países que têm a língua portuguesa como língua materna. E aí, pessoal, essa convenção, esse acordo, ele foi assinado lá em 1990, só que no Brasil, ele passou a vigorar somente em 2016. A princípio, em 2019, aliás, em 2009, era para ser implantado, e aí foi empurrando com a barriga, empurrando, porque ainda tinha um prazo bem grande. Em 2016, era o prazo final. Como o bom brasileiro deixa tudo para a última hora, não poderia ser diferente. Deixamos também o novo acordo para a última hora. Por quê? Houve-se, assim, muita crítica em cima desse acordo. E aí, o que eles queriam é que realmente, desde 2009, todos os livros estivessem com essa grafia da nova ortografia. Por quê? Vocês teriam sido ou foram alfabetizados de acordo com a nova ortografia, tá? Mas não foi o que realmente aconteceu. Nem todos os livros foram adequados. Por quê? Porque a nova ortografia ela não era obrigatória. Então, por isso, foi se esperando até 2016, dia 1º de janeiro de 2016, quando ela se tornou obrigatória. Então, antes disso, lá em 2012, 2013, já passou a ter vários gramáticos aí produzindo livros, já com essa nova ortografia já vigente. E aí, até hoje, pessoal, nós vemos, assim, muitas placas erradas, muitas palavras em livros, internet, então nem se fala, que mudou a ortografia, mas que a pessoa ainda não corrigiu. E aí nós vamos conhecer algumas delas aí no decorrer da aula. Pode passar, Anne. A primeira mudança, pessoal, é que o nosso alfabeto, ele passa a ter 26 letras. Antes ele tinha 23 letras e agora, então, ele tem 26 letras. Anne, pode passar. Quais são as letras que foram introduzidas, que elas tinham caído, que elas não eram mais usadas no nosso alfabeto? A letra K, a letra W e a letra Y. Mas nós paramos de utilizar? Não, nós ainda utilizávamos. Por exemplo, o K para a abreviação de quilômetro, o W para o watt e também
essas letras, elas eram muito utilizadas quando se tratava de palavras estrangeiras, tá bom? Então, esse é o uso mesmo dessas letras, a maioria em palavras estrangeiras. E aí, pessoal, o trema caiu totalmente, não se usa mais o trema, a não ser que seja em palavras que têm uma origem de outra língua. Por exemplo, aí no slide, a palavra Miller, que nós utilizamos aqui no Brasil, tem marca de eletrodoméstico, tem sobrenomes com essa palavra. Porém, ela só permanece esse acento de trema porque é uma palavra originária de uma outra língua e não da língua portuguesa. Todas as palavras da língua portuguesa não existe mais trema. Pode passar. Pode passar, Anne. E aí, pessoal, na sequência, vocês vão ver como eram as palavras, tá? Com o trema. E por que era utilizado esse sinal aí de trema? É para indicar que o U, ele seria pronunciado, somente para isso. O trema caiu, só que nós não mudamos a nossa pronúncia. Por exemplo, A internet dela deve ter caído de novo. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho, que a internet dela caiu novamente. Tudo bem? Nossa aula de número 8 e nesta aula nós falaremos do trema. Sim, pessoal, o trema foi abolido, mas continua sendo usado em um caso ainda, tá? Nós falaremos aqui de algumas observações importantes ainda a respeito do trema, tá ok? Quem não se inscreveu, vai lá e se inscreve no canal, isso é importante. Curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos. Pois bem, pessoal, o trema... Sinal gráfico, tá? É aquele 2 pontos deitadinho que era usado ali em cima da letra U, átona, tá? Nos grupos QUE, QUI, GUE e GUI. Aqueles grupos que os professores, quando iam ensinar o trema lá, ficavam lá, Kekigegi. Agora, graças a Deus, não precisa mais, porque eu me senti um idiota quando eu ia ensinar isso, né? Kekigegi, a gente tinha que gravar, tá? E era usado, né, esse sinal gráfico ali, os 2 pontos deitadinho ali em cima do U, para indicar que ela era pronunciada, né?
percebeu-se que não era mais necessário aquele trema ali em cima da letra U para indicar que ela é pronunciada, né? Por exemplo, quero, eu tenho aqui um dígrafo, quero, e sequestro, aí tinha que colocar aquele trema ali em cima do U para dizer, esse U é pronunciado. Eu não pronuncio, por exemplo, sequestro, mas sim sequestro. Então tinha outras palavras também, ó, quilo, equino, né, dá para ver a diferença aqui. E guerra, bilíngue, guitarra, pinguim, né, os grupos QUE, QI, GUE e IGUI, tá? Quando a pronúncia era átona, porque tem um caso, a gente já vai ver, em que o U era tônico, aí a gente acentuava e também perdeu o acento, tá, pessoal? Então agora essas palavras aqui que antes eram escritas com o trema são escritas assim, sequestro, equino, bilíngue, pinguim. Nesses verbos aqui, por exemplo, apaziguar, obliquar, né, quando se encontravam nessas formas, ó, que eles apaziguem, que eles obliquem. O U continua tendo, né, uma pronúncia tônica, tá? Ó, apaziguem, obliquem, né, era colocado o acento para dizer que aquele U era tônico, mas agora, né, continua sendo tônico e não tem mais este acento, também perdeu. Tá? Então, é bom vocês gravarem isso. Não tem a ver com o tema, mas por algum motivo alguém possa imaginar que existia um trema aqui, né? Mas não porque esse U era tônico. Era só nos casos em que ele era átono. Professor, por que está falando isso? Para explicar para vocês, né, por que existia aí esse trema, tá? Pois bem, ainda se usa o trema. O trema continua sendo usado em nomes de pessoas, cidades, empresas, enfim, nomes próprios e os seus derivados, como era, né, como está lá na certidão, no CNPJ da empresa, continua com o trema, sem problema algum. Tá aqui, ó, Miller, milleriano, que é o derivado, Bintin, Hubner, né? Continua com o trema sem problema algum. Aqui algumas palavras que existiam o trema e agora não tem mais, ó, esses grupos GUE, QUE, QI, né, GUI, como está aqui, né? Essas palavras todas tinham o trema e agora não tem mais trema. Professor, como é que eu vou saber que o U é pronunciado agora? Já está aí, né, na cabeça das pessoas. Todo mundo sabe que o U dessas palavras aqui são pronunciados. Professor, e se criar uma palavra nova aí, como é que eu vou saber que o U é pronunciado? Já vai ser criada com o U sendo pronunciado, né? E se for criada com o U sem pronúncia, também a gente já vai saber que ela foi criada sem que o U seja pronunciado. Então não há problema em se estressar com isso. A pronúncia continua a mesma, isso é importante dizer, né? Mas não tem mais trema, tá? Não há mais necessidade de se colocar trema, a menos que seja aí um nome próprio, tá ok, pessoal? Sobre o trema é só isso aí, aula bem curtinha. Então, pessoal, deixa eu ver se foi ela que mandou mensagem. Espera só um momento. Então, pessoal, eu acredito que... Deixa ela ouvir a mensagem agora. A gente pode estar marcando outro dia para a gente estar fazendo o encerramento desse assunto? O que vocês acham? Pode. Acho legal, né?
para finalizar. Deixa eu ver se ela vai me dar um ok aqui, que aí eu já converso com vocês, para a gente ver o dia. Pessoal, então, assim, a gente vai encerrar aqui, tá, essa aula, e aí eu vou ver direitinho um dia aqui com ela, e eu mando o comunicado no grupo para vocês novamente, tá bom? Todo mundo concorda em fazer a segunda parte da aula? Sim. 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 Então, tá bom, pessoal, muito obrigado, tá, pela participação de todos vocês. Lá onde a professora mora, tá chovendo, formando tempo para chuva, e ela tá caindo demais a internet, então não vai ser possível concluir. Nós estaremos marcando outro dia para estar concluindo esta aula. Sem mais, pessoal, beijão, até a próxima. Fiquem com Deus, que Deus possa proteger vocês e sua família. Boa noite, Anne. Boa noite. Boa noite, Anne. Boa noite.